Olá, meu nome é Luiz Pereira e é sempre um grande prazer que eu venho nesse espaço virtual do SERV para fazer algumas reflexões sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e sobre a nossa doutrina espírita. Hoje, o tema que nós vamos refletir é sobre a imortalidade, a perfeição como meta. Vamos primeiro fazer uma breve elevação para que assim a gente possa se sintonizar melhor com a boa espiritualidade e aproveitar, assim, as reflexões que vou trazer. Sim, vamos sintonizando com os bons espíritos, vamos agradecendo a mais essa oportunidade que temos de crescer em consciência através da reflexão sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Vamos aproveitar o momento para agradecer a todos os bons espíritos que nos acompanham, em especial aos nossos mentores, que nos apoiam nessa caminhada que fazemos, nesse plano espiritual. Vamos agora nos sintonizando com as esferas crísticas, para poder agradecer a Jesus pelos ensinamentos, pelos exemplos que nos deixou quando aqui esteve encarnado. Que possamos nós viver o nosso dia a dia em acordo com esses ensinamentos, para que assim possamos motivar e incentivar a que outras pessoas também vivam de maneira cristã. E agora, nos sintonizando com o nosso Pai, Ele que é o Criador desse universo, Ele que se manifesta em todo tempo e lugar. Vamos agradecendo por tudo que temos e somos, e como forma de materializarmos todo o nosso amor e agradecimento, vamos oferecendo a Ele a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como eu falei, hoje nós vamos refletir sobre a questão da imortalidade. E também vamos refletir sobre o nosso trabalho como espírito de buscar a perfeição. Como base para as reflexões que quero trazer, eu quero ler aqui um trecho de Mateus, que vai servir como base para as reflexões que quero trazer. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 48. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a túnica, largar-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazeis os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os publicanos também assim? Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus.
Então, essa leitura que eu fiz está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E Jesus deixa bem claro aí que todos nós devemos buscar a perfeição como perfeito é nosso Pai. E o primeiro item que eu quero atacar aqui nessa reflexão é que nós temos a imortalidade como espírito que somos a buscar essa perfeição. Isso não significa que nós devemos nos acomodar, porque a imortalidade é uma característica do espírito. Nós somos espíritos, nós temos que lembrar disso. Na verdade, ser espírito é um dos princípios da nossa doutrina, princípios básicos. Nós temos como princípios básicos a existência de um Deus, que é a causa primeira de tudo que existe, né? Podemos perceber, inclusive de nós como espíritos. Nós temos o princípio que existem espíritos e nós somos espíritos, espíritos imortais, que de Deus provimos, mas com ele vamos um dia estar. Então, existem espíritos encarnados que estão agora na matéria e espíritos desencarnados. Mas todos são espíritos, todos vieram do Pai. São manifestações do Pai, de Deus. Então, esses são os dois princípios básicos. Mas tem outros que também são básicos, como, por exemplo, a comunicabilidade dos espíritos. Tanto os espíritos encarnados como os desencarnados podem se comunicar, devem se comunicar, para trocando referências, informações, possam crescer em consciência e em iluminação, em capacidade de se manifestar. Um outro princípio é o da encarnação, ou da reencarnação. Os espíritos evoluem, progridem, periodicamente, de tempos em tempos, se manifestando na matéria para validar aprendizados, consciências. E, como quinto princípio, a gente tem que existem múltiplos mundos, múltiplos planos de evolução, justamente para dar suporte para os diferentes níveis evolutivos que os espíritos possuem. Então, nós, como mortais que somos, espíritos imortais, devemos buscar esse mais ser, essa proximidade com Deus, com o nosso Pai, com o Criador. E mesmo que não tenhamos essa consciência, nós assim procedemos, porque é do Espírito voltar ao Pai. Dele viemos e para Ele vamos voltar um dia. Existe a lei do progresso, que é uma lei moral, está descrita no Livro dos Espíritos, e como é uma lei, não cabe interpretação. Ela vale em todo o tempo e espaço para toda a criação. Por mais que nós não tenhamos consciência, por mais que nós não nos esforçamos, nós progredimos, nós evoluímos. Só que quando nós temos essa consciência que precisamos nos trabalhar, aí nós evoluímos melhor, mais rápido. E colaboramos para que o universo à nossa volta também progrida de uma forma melhor. E aí é que nós precisamos, então, ter esse despertar que todos nós somos espíritos. Não importa sexo, local onde nascemos, nível cultural, idade, inclusive se estamos encarnados ou desencarnados. Porque estar encarnado é só um piscar de olhos na imortalidade do espírito. Então é uma oportunidade só de validação, mas a verdadeira vida espiritual nem é na matéria, são nos planos menos densos. Então nós temos que aproveitar esse momento na matéria para buscarmos a nossa evolução ainda mais rápido, porque é um privilégio aqui estar. Então, toda vez que aqui estivermos, nós temos que estar despertos para buscar esse mais ser, porque quanto mais assim agirmos, atuarmos, mais próximo do Pai
vamos estar. Porque esse é o nosso objetivo como espírito. Na verdade, todos nós encarnamos com diferentes missões de acordo com as falhas de formação que nós precisamos tratar, trabalhar. Mas todos nós temos uma meta padrão, que é comum a todos nós, que é aprender a amar. Amar sem condições. Não é gostar do nosso próximo, é amar. Porque o gostar exige reciprocidade. Eu só gosto de quem gosta de mim. O amor, não. Como Jesus até coloca nesse evangelho de Mateus, que vantagem tem a gente amar quem nos ama, quem gosta da gente, quem nos faz bem? O desafio é justamente amar quem nos dificulta o viver, quem nos atrapalha, quem não gosta da gente. Então, esse é o objetivo comum que todos os espíritos encarnados têm, possuem, aprender a amar. Agora, cada um de nós, de acordo com o seu nível evolucional, com o seu nível de consciência, tem as suas metas, as suas provas pessoais para ultrapassar, para comprovar, para validar. E é por isso que nós estamos nesse plano, nesse mundo de provas e expiações. Para a gente comprovar aprendizados, consciências que nós tivemos lá nos planos sutis, plano astral, mental. Então eu tomei consciência, quando estava desencarnado, que eu sou muito orgulhoso ainda, sou muito arrogante. Então, com essa consciência, eu me comprometo, é um compromisso comigo mesmo, na próxima oportunidade que eu tiver na matéria, eu comprovar, eu provar que eu não sou tão arrogante, que eu não sou tão orgulhoso. Por isso o mundo de provas é onde eu provo para mim mesmo, né, para o universo, né, para as outras pessoas, é para mim mesmo que eu tenho aquela consciência. Por exemplo, que eu não devo ser tão arrogante, tão orgulhoso. A expiação também, esse plano material, porque é a oportunidade que eu tenho de devolver para o universo aquilo que eu tirei de maneira inadequada. É a maneira que eu tenho, o tempo que eu tenho de ajudar os meus espíritos, os meus próximos, que também estão evoluindo, a se melhorarem. Eu tornar esse mundo material um pouco melhor. Por isso, provas de expiação. E nós estamos, como espíritos, tendo essa oportunidade e nós devemos aproveitá-la. Porque só assim, nos depurando, nos refinando, é que nós vamos mais rapidamente encontrar a iluminação, a santificação, a purificação, que é justamente estar em comunhão com o divino, com Deus, com nosso Pai. Ter a capacidade de sentir, perceber Ele a todo instante, em nós e à nossa volta. Só que para isso acontecer, nós temos que buscar a nossa perfeição, aproveitando a imortalidade que temos, que é um dos princípios da doutrina espírita. Nós temos muitas referências para modelar, para servir como modelo. Nossa principal é Jesus. Como nós não podemos entrar em contato direto com o Espírito de Jesus, nós podemos fazer isso de maneira direta, através do seu Evangelho, conhecendo os seus ensinamentos, conhecendo como ele viveu, os exemplos que ele deixou. E com essa referência, nós podemos progredir melhor. E como ele diz em outra passagem, nós devemos estar com ele, porque ele é o caminho, a verdade e a luz. Porque ele está com o Pai. Ele está em comunhão com o Pai. Então, se nós temos Jesus como referência, nós vamos alcançar a perfeição. Só que esse caminho de aperfeiçoamento é um processo, não é um trabalho de uma única vida. Por isso, nós fazemos uso desse outro princípio, que é a encarnação, ou reencarnação. Nós encarnamos múltiplas vezes em diferentes planos existenciais, em diferentes mundos. Por isso, outros princípios envolvidos, a multiplicidade de planos do mundo,
princípio da reencarnação, para justamente termos essa oportunidade de nos depurar. Por isso é um processo. Não é um trabalho de uma vida, é um trabalho de uma existência. E quanto mais nos esforçarmos para sermos perfeitos, como perfeitos é o nosso Pai, mais rápido nós chegaremos a essa comunhão com o nosso Pai. E por isso precisamos estar despertos, porque esse processo, esse caminho de evolução, requer consciência, requer esforço de nossa parte. Como dizem, não tem café de graça. Nós precisamos fazer acontecer, buscar. E como fazemos isso? Despertando, trabalhando a nossa expansão da consciência. E como fazemos essa expansão de consciência? Buscando conhecimento e aplicando esse conhecimento de forma sábia. Então nós precisamos buscar o maior número de consciências que pudermos buscar em uma existência, para podermos aumentar a nossa capacidade e perceber o divino manifesta a nossa volta. Então, quanto mais informação eu buscar e mais eu transformar essa informação em conhecimento, e mais eu aplicar esse conhecimento em meu benefício, em benefício do universo à minha volta, mais capacidade eu tenho de perceber o divino manifesto. A gente não diz que o divino está manifesto em tudo que nos cerca, incluindo aí nós mesmos, ou seja, o divino está manifesto em nós, e nós temos essa vida divina, cada um de nós, e ele está manifesto em tudo que nos cerca, no nosso próximo, nos animais, na natureza como um todo. Tudo é manifestação do Pai, porque ele é a causa primeira. Então, quanto maior consciência desse universo que me serve eu buscar, através de cursos, através de vídeos, através de aulas, através de palestras. Quanto mais conhecimento eu tiver, e lembrando que o conhecimento é a informação refletida, questionada, pensada, aplicada. Quanto mais conhecimento eu tiver e mais eu aplicar esse conhecimento, mais próximo do Pai eu vou estar. Maior vai ser a minha capacidade de perceber e manifesto nos animais, nos vegetais, nas pessoas à minha volta, na natureza que me cerca. Só que para aumentar essa capacidade então, de percepção do divino manifesto à minha volta, eu preciso ampliar minha consciência, que vem através do acúmulo de conhecimento, que vem através da busca de informação. Refletida, questionada, pensada, meditada. Só que da mesma forma que eu busco o divino fora de mim, eu tenho que buscar o divino dentro de mim. Porque ele está aqui dentro de mim. E ele quer se manifestar. Mas ele não se manifesta por causa das minhas limitações egóicas. O meu eu menor atrapalha o meu divino de se manifestar. Ele até se manifesta de vez em quando eu dou o meu tempo para alguém que precisa, quando eu dou uma palavra amiga, quando eu faço algo de bom para o outro de maneira desinteressada, quando eu procuro melhorar a vida das pessoas da minha volta, de repente fazendo uma atitude caridosa, com moradores de rua. Mas são lampejos do divino se manifestando através de nós. Nós precisamos fazer esse divino que está em nós se manifestar de maneira contínua, de maneira plena. Só que para nós conseguirmos fazer isso, nós precisamos educar esse eu menor, esse nosso ego. A gente pode imaginar o divino que está em nós como uma luzinha que está lá dentro e quer brilhar, e ela brilha, só que de vez em quando, e de maneira tênue, fraca. Então nós precisamos lixar essas cascas egóicas, educar esse nosso eu menor para o divino que está em nós brilhar através de nós, se manifestar através de nós, nós sendo então bons instrumentos do divino que está em nós. Então, juntando esses dois trabalhos de percepção, de ampliação de consciência,
a consciência do meu eu interior, para que assim eu controlando esse meu eu interior, o divino possa se manifestar melhor através de mim. E eu buscando conhecimento exterior a mim, que está à minha volta, ampliando minha consciência, minha capacidade de perceber o divino, aí eu me aproximo de maneira gradativa e sucessiva cada vez mais do Pai. Só que essa busca tem que ser incessante. E como eu falei, isso é um processo. Todo dia eu tenho que estar desperto para ser o melhor que eu puder ser, de maneira desinteressada. O melhor que eu puder ser, sem buscar nada em troca. Não é para agradar o outro, não é para representar um, um personagem. Ah, eu sou bonzinho. Não. Ser bom é praticar o bem. Mas não é praticar o bem de vez em quando. Praticar o bem de vez em quando é ser beneficente. É fazer o bem de vez em quando. Nós precisamos ser benevolentes. E benevolentes é praticar o bem o tempo todo. Mesmo quando sozinho, mesmo quando em quatro paredes, mesmo em pensamentos, ser bom de verdade. Não fazer de conta que é bom. Só que para conseguir esse grau, essa verdade de ser bom o tempo todo, eu preciso estar consciente, que eu preciso me trabalhar, que eu preciso buscar a perfeição para ser perfeito, como o perfeito é nosso Pai. Ah, mas eu sou um espírito, e sendo um espírito emanado do Pai, eu sou relativo. Como que eu vou ser perfeito como o perfeito é o nosso Pai? Eu vou ser perfeito no meu limite de perfeição que eu posso atingir como ser relativo que sou. Eu tenho que ser perfeito de maneira que eu esteja em comunhão com Ele o tempo todo. Que eu perceba, que eu sinta Ele o tempo todo. Que eu seja instrumento dele o tempo todo. Isso é a perfeição que nós possamos buscar. E aí, tudo eu posso. Jesus disse isso. Vós podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Porque se nós temos o divino em nós podemos fazer maravilhas. É só manifestar o divino que está em nós. Que, como instrumentos do Pai, nós vamos realizar maravilhas. Então nós precisamos buscar essa sintonia com o Pai, tanto a nível interior como a nível exterior. Só que, ao buscar essa sintonia, eu preciso ampliar minha consciência. Porque com a consciência ampliada, eu consigo controlar o meu eu menor, que prejudica o divino que está em mim de se manifestar, e eu consigo perceber o divino naquilo que vê, certo? E amando, como eu coloquei no início, o tempo todo, de maneira integral, sem condições, eu me aproximo do Pai. Eu ganho poder de manifestação em mim. Então, isso é um trabalho contínuo de refinamento espiritual. Cada um de nós precisamos buscar informação, tanto do mundo exterior como do mundo interior. No mundo interior, buscando entender como cada um de nós reage ao mundo exterior. Então, quando alguém nos critica, quando alguém nos quer mal, quando alguém nos pede algo que não queremos fazer, quando nós queremos algo a nosso benefício em detrimento do outro, quando a vida, o ato de viver na matéria, nos aflige dificuldades, problemas, obstáculos de todo tipo, como reagir? Então, tendo esse conhecimento, essa consciência de como é o nosso eu menor, eu posso educar esse eu menor.
Então, se eu percebo que eu sou arrogante, porque alguém me falou, que eu no ato de contrição percebi, então eu vou me controlar para não manifestar essa arrogância. Aí eu educo o meu eu menor. E quanto mais eu conseguir educar o meu eu menor, melhor instrumento eu vou ser do divino que está em mim. Porque é esse eu menor que dificulta o divino que está em mim se manifestar. Por isso é importante a importância de eu conhecer o universo interior. Da mesma forma que é importante eu conhecer o universo exterior. Como eu falei já também, através de cursos, através de livros, através de faculdades, através de palestras. Só que não é o acúmulo de livros, de cursos, de palestras, de vídeos que vai me trazer o conhecimento. Porque através desses meios eu consigo a informação. A informação refletida, questionada, pensada, meditada, aplicada, que transforma isso em vivências, em conhecimento. E são esses conhecimentos que vai fazer com que a minha consciência se amplie, se expanda. E essa consciência ampliada que permite eu ter uma maior percepção da manifestação do Pai que me cerca. E aí fica mais fácil eu amar, que é aquela missão que todos nós temos em comum. Porque se eu percebo o divino manifesto daquela pessoa que eu não gosto, do jeito que ela pensa, do jeito que ela sente, do jeito que ela fala, mas eu vejo o divino manifesto dela, então eu consigo amá-la, mesmo não gostando de algo nela. E essa junção, então, da consciência interior com a consciência exterior, que alavanca o nosso espírito por mais ser e nos aproxima da purificação, da comunhão com o divino, sendo aí perfeito relativamente ao nosso Pai, justificando aí o ensinamento de Jesus, de vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Que nós tenhamos essa consciência, então, que precisamos, cada um de nós temos a imortalidade para isso, mas nós precisamos, dentro dos nossos limites, buscar, primeiro, cumprir a nossa missão comum, amar o nosso próximo, independente de qualquer coisa, ou seja, de maneira incondicional. E segundo, buscar a expansão da consciência, tanto a nível interior como a nível exterior. Porque com essa consciência ampliada, eu me aproximo do Pai, Criador, Divino, e aí eu começo a ser impecável, implacável nos meus feitos, fazendo sempre o meu melhor, sendo perfeito no meu limite, como ser relativo. Vamos fazer então agora uma breve vibração final para nós materializarmos este momento de reflexão que acabamos de ter. Assim, gratos por mais essa oportunidade de crescimento, de ampliação de consciência, de oportunidade de tomar consciência do que devemos e podemos fazer para sermos perfeitos, como o perfeito é nosso Pai, nós vamos oferecendo ao universo à nossa volta, como forma de agradecimento por este momento e por tudo que somos, vibrações de paz, de amor, para que assim possamos melhorar o universo à nossa volta, para que assim possamos apoiar aqueles espíritos encarnados e encarnados que se encontram em dificuldade momentânea. Que as nossas vibrações, então, de amor e de paz, possa ser um bálsamo que empodere os espíritos que necessitem de energias, de consciências melhores para ultrapassar os obstáculos
que surgem desse plano material de provas e expiações. E agora, para materializarmos todo o nosso agradecimento ao nosso Pai por mais essa oportunidade que tivemos, expansão de nossas consciências, vamos mais uma vez oferecendo a Ele a prece que o Mestre Jesus deu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai hoje, e que perdoe as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm. E Pai, não nos deixe cair em tentações, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa mão. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz e o amor de Jesus estejam agora e sempre com todos nós. Que assim seja.